Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vamos continuar nossa caminhada pelo tabernáculo? Já está caminhando para o fim. Hoje eu vou falar com vocês sobre o sacerdócio. E esse assunto do sacerdócio é um assunto bastante longo e interessante, que nós vamos fazer a primeira parte dele hoje e a segunda parte na quarta-feira. Vamos precisar dividir em duas partes, porque ele tem um significado muito grande. Vocês vão ver como eles começam, como o sacerdócio começa com Arão e termina em nós. Então, são muitos séculos aí. Os levitas, aqueles que eram da tribo de Levi, como todos nós sabemos, o povo de Deus era dividido em 12 tribos, que correspondiam aos 12 filhos de Jacó. Aqueles que compunham a tribo de Levi, da qual fazia parte Moisés, Miriam, Arão, eles eram separados para o serviço do tabernáculo. Eles eram separados para o serviço do tabernáculo. O trabalho deles era todo em torno do tabernáculo, no tabernáculo, e depois, quando veio o templo, no templo. Eles faziam tudo que se fosse ligado ao tabernáculo. Somente eles podiam fazer. Ninguém de qualquer outra tribo podia. Eles eram os que ofereciam os sacrifícios, ele abençoava o povo, eles carregavam a arca da aliança quando tinha de carregar, e uma porção do sacrifício era destinada para o sustento deles. Os levitas, como um todo, porque todos não eram sacerdotes, só eram sacerdotes os descendentes de Arão, os filhos, netos, bisnetos e assim por diante. Só os filhos de Arão eram sacerdotes. Os outros eram dedicados ao trabalho, mas não eram sacerdotes. Os outros levitas eram divididos em clãs. E no tempo de tabernáculos, eles tinham várias responsabilidades. Eles é quem carregavam a tenda quando tinha que mudar de lugar, que o povo de Deus caminhava e tinha que mudar de lugar. Quando o templo foi construído em Jerusalém, no tempo de Salomão, eles assumiram vários trabalhos concernentes ao templo. Eles tinham a função do sacerdócio dada por Deus, como eu já disse, né? Que Deus deu a Arão e seus filhos. Mas eles eram, os levitas, eram responsáveis pelo louvor, eram cantores, eram os instrumentistas, eles é quem arrumavam e limpavam o tabernáculo e o templo, eram os guardas, eram os porteiros, eram os padeiros que fabricavam os pães da proposição, enfim, tudo que fosse relacionado ao que era realizado no tabernáculo ou no templo, era eles que faziam. Era proibido que qualquer pessoa de outra tribo fizesse algum desses trabalhos. O trabalho deles no tabernáculo e depois no templo era tão importante para a nação, tão importante para a nação, que todo o restante do povo, das outras tribos todas, tinham a responsabilidade de sustentar os levitas com os seus dízimos. Os levitas recebiam, todo o povo das outras tribos davam seus dízimos, os levitas recebiam, depois os levitas davam os seus dízimos e esses dízimos eram recebidos para o sustento dos sacerdotes. E eles também receberam algumas cidades para morar, porque quando eles teve a conquista de Jericó, Deus atribuiu um lugar para cada um deles.
das tribos. E para os levitas, ele espalhou em várias outras cidades, de modo que onde tivesse alguma tribo de Israel, teria levitas perto, teria levitas próximos. Em volta do tabernáculo, eles estavam bem ao redor, próximo à cerca, rodeando a cerca dos muros do tabernáculo. E quando passaram a ter residência fixa, a partir de Jericó, eles tinham cidades onde Deus colocou, contanto que onde tivesse tribo, uma tribo de Israel, tivesse levitas por perto. Assim havia levitas perto de todos os israelitas. Eles se apresentavam a Deus em culto de adoração todas as manhãs e todas as tardes. Todas as manhãs tinha o culto de adoração e todo finalzinho de tarde tinha o culto de adoração. Eles eram os responsáveis por desmontar a tenda do tabernáculo quando tinham que mudar de lugar. Havia um ritual, não era desmontar de todo jeito, não. Havia a maneira certa de desmontar, havia o tecido certo de embrulhar cada uma das partes. Por exemplo, as tábuas das paredes eram embrulhadas num tipo de material, o couro e o pano das cortinas era embrulhado com outro tipo de material, o véu do templo, tudo era embrulhado de uma maneira especial, com material especial, conforme Deus determinasse. Tinha que ser como Deus determinasse, assim. Para eles moravam perto do tabernáculo, como eu disse, porque eles tinham muito trabalho. A nação eram milhares, já tinha milhões de pessoas já caminhando pelo deserto. Então, o trabalho no tabernáculo e depois no templo era muito trabalho. Crônicas, no livro de Crônicas, da primeira Crônicas 9:33, diz que eles começavam o trabalho deles aos 20 anos de idade e trabalhavam até os 50. A partir dos 50 anos, eles passavam a ser mentores, quer dizer, eles passavam a ser conselheiros, eles passavam a ser orientadores daqueles que estavam chegando, né? Então, é algo assim muito minucioso, muito detalhado. Então, por isso que Deus separou uma tribo exclusivamente para isso. Porque também não iam carregar a arca. Não era qualquer um deles que carregavam. Tinha os sacerdotes que eram específicos para carregar a arca. Tinha o sacerdote que era específico para carregar a mesa dos pães da proposição, porque quando iam se mudar, a mesa dos pães da proposição, ela seria carregada com os 12 pães em cima e com os 2 cálices de vinho. Tinha que ser carregada do jeito que estava arrumadinho dentro do tabernáculo e com muito cuidado. Eles não podiam dar as costas para a arca, eles tinham, se fosse necessário, andariam até de costas para não dar as costas para a arca. Era algo assim muito significativo, muito detalhado e que tem muito a dizer para nós. Na quarta-feira, nós vamos ver então como isso se relaciona com o sacerdócio de Cristo e com o nosso sacerdócio, tá bom? Então estejam prontos, esperando quarta-feira para nós vermos essa questão que começou no deserto e chegou até nós hoje. Então, até quarta-feira, pessoal. Um abraço.